Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos falar de um assunto muito importante. Quando sair de um investimento, seja ele qual for, e junto a isso vamos abordar o conceito absurdo do empate que leva muito prejuízo para a maioria dos pequenos investidores, que é esse conceito absurdo de ficar esperando um investimento empatar para sair, para ter um conforto psicológico que não saiu no prejuízo, quando isso causa muito mais prejuízo. O objetivo do pequeno investidor deve ser sempre acumular capital e não acumular vitórias. Você não tem que ganhar todas as operações e todos os investimentos, e principalmente aprender a perder, aprender a aceitar perdas que vai te fazer vencedor. Você tem que acumular patrimônio, acumular capital. Você não tem que ganhar todas. Então, quando você faz um trade numa ação, vamos botar, por exemplo, um exemplo de Vale. Vamos dizer que eu fiz um trade. Não estou discutindo se o trade é certo ou se é errado. Não estou discutindo estratégias de trade. Apenas usando um exemplo, porque aqui é um exemplo simples. Vamos dizer que eu comprei Vale aqui em algum ponto e botei como stop a perda dos 43, ou seja, 42,90. Tá, aqui está 43, ó, essa linha aqui é 43. Perdeu aqui, nesse dia, só um pouco. Ainda fechou 42,88. Aqui comprovou a perda, eu estopei. Por que esse investimento ficou ruim? Porque era um trade com stop. Então bateu no stop e você sai. É muito simples. Agora, se eu sou sócio dessa empresa, né, dessa mesma empresa, aí são outros critérios. Não é mais critério de cotação. E vale isso para renda fixa, vale isso para imóvel. O maior ganho que você vai ter nos investimentos é quanto mais tempo você conseguir ficar no investimento. E vamos escrever isso, porque escrever ajuda muito as pessoas a entenderem, né? Eu tenho usado essa estratégia de escrever, porque escrever ajuda muito. Então, tempo e investimento. Quanto maior o tempo, quanto maior o tempo você fica no investimento bom, maior o ganho, porque menores os custos, menores os impostos e maiores os juros compostos. Então, o que vai fazer você ficar rico é ficar muito tempo no investimento bom. Então, não importa se é renda fixa, ações, imóveis, FI, moeda não considero muito investimento, mas que seja. O que importa é se há uma razão para você sair do investimento ou não. É claro que os trades de curto prazo têm uma outra filosofia, tem um stop no preço. Mas o objetivo de fazer trade de curto prazo é ter lucro e investir num desses aqui para acumular capital. O trade em si não é o objetivo. Então o imóvel, por exemplo, você fica investindo no imóvel enquanto ele for um imóvel bom. Se por alguma razão aquele bairro ficar ruim, construir uma favela do lado, acontecer um problema grave com o imóvel, é hora de sair. E não adianta pensar em empatar. O investimento ficou ruim. Tira o seu capital daquele investimento e coloque em outro bom. Este é o ponto. O empate não tem nada a ver com a história. Então todos eles, quanto mais tempo você conseguir ficar no investimento bom, menores os custos, menores os impostos, maiores os juros compostos, mais você vai ganhar no investimento. Então, esse é o primeiro conceito.
Falando em ações, que é o tema aqui, que a gente mais aborda, né? Então eu falei, eu estopei a Vale porque bateu no meu stop num trade. Agora eu sou sócio da empresa. Isso aqui a gente tem na parte de ações da Baixa.com, todo mundo pode ir lá ver, é fácil de ver, são os critérios para avaliar uma empresa. De 2010 para 2011, o patrimônio da empresa aumentou, a receita aumentou, o lucro aumentou, e em termos de caixa, até piorou um pouquinho, né? O caixa líquido piorou, mas a dívida está dentro de parâmetros razoáveis. Se você compara com patrimônio, 0,32 do patrimônio. Se compara com lucro líquido, o lucro líquido de um ano praticamente paga a dívida. Então, não há razão para eu sair dessa empresa, porque a empresa continua boa. Então, continua boa, eu vou ficar na empresa. Aí você pega uma empresa, por exemplo, que piorou, né? Não estou dizendo que quem é sócio dessa empresa tem que sair. O meu objetivo aqui é discutir o conceito. Mas, de qualquer maneira, você pega uma empresa, a Uzi Minas, que teve um pico de fundamentos em 2005, foi onde ela teve o maior lucro líquido, a maior margem de lucro, numa situação de dívida equilibrada, e de lá para cá ela vem piorando. Até que de 2009 para cá ela piorou expressivamente. Então, em algum momento, o sócio vê, eu não vou mais ganhar nessa empresa como eu ganhava. Porque com 13 bilhões de receita, ela fazia quase 4 bilhões de lucro por uma margem de 30%. Agora, com uma receita de 12 bilhões, ela faz 400 milhões de lucro por uma margem de 3% e uma rentabilidade de 2%, menor do que a caderneta de poupança. Essa empresa está rentabilizando um patrimônio menor do que a caderneta de poupança. Então, para que eu vou botar meu capital nessa situação? Parte desse patrimônio aqui é o meu capital que está lá. Então, eu tiro o capital e boto num lugar onde esse capital vai ser mais bem remunerado, vai aumentar mais o meu capital, o meu patrimônio aumenta mais, eu fico mais rico. O objetivo é esse. Ah, eu vou sair no lucro ou no prejuízo. Isso não faz a menor diferença. Eu tenho 20 mil reais nessa empresa. Eu vou pegar esses 20 mil e botar num lugar onde eles vão ser mais bem remunerados. Se eu estou saindo no prejuízo ou no lucro, não faz a menor diferença. Faz diferença sim se o meu capital vai ser mais bem remunerado ou não. E se eu saio no prejuízo é até bom porque eu não preciso pagar imposto. Então vejam vocês, eu não gosto dessas comparações de preço num curto período, mas apenas para mostrar o conceito. Vamos dizer que eu tomei essa decisão no final de 2009. Então eu saio dessa empresa a R$24, agora está 12. Ou seja, meus 20 mil reais viraram 10 mil reais. Porque vamos dizer que eu comprei por 40. Então, meus 40 viraram 24 mil. E aí eu estou esperando voltar a 40 para sair. Porque para sair no lucro, esse conceito absurdo. Aí os 24 viraram 12. Por quê? Porque numa empresa com dados ruins, a tendência não é o 24 virar 40, e sim o 24 virar 12. Essa é a tendência porque uma empresa com esses dados que eu mostrei aqui, no curto prazo pode acontecer qualquer coisa, porque é fluxo, mas no longo prazo a ação não tende a subir, né? Porque os dados da empresa estão cada vez piores. Então, se com isso o patrimônio não está mais crescendo e nem o lucro, não tem por que a ação continuar subindo no longo prazo. Então, se eu decidir em algum momento sair a 24 e, por exemplo, uma empresa com dados excelentes, por exemplo, é claro que depois é fácil, eu sei disso, mas eu estou usando o conceito para ver se vocês abandonam esse conceito absurdo de empatar. Então, na mesma época, eu resolvo, vou tirar meu capital de uma empresa ruim e vou botar numa boa. R$30, está 72. Então, os meus 24 mil viraram 50 mil, mais até 55 mil. Então, eu saí no prejuízo, e daí? Eu quero é que meu capital aumente, eu quero recuperar os meus 40 mil. Se eu vou recuperar
na Usiminas, na Ambev, na renda fixa, no imóvel, não faz a menor diferença. Agora, o que faz diferença? Eu vou recuperar, vai ser muito mais fácil que eu recupere num bom investimento do que num mau investimento. Então esse negócio que o sujeito vira sócio de uma empresa ruim, bota 40 mil vira 20 mil e ele diz, não, quando voltar 40 mil eu saio, o que acontece? Pode voltar, porque o mercado sobe ou até aquela empresa pode melhorar. Mas quando os 20 mil virarem 40 na empresa ruim, se tivesse botado na boa já seria 100 mil. Então, o principal desse vídeo é tirar de vocês esse conceito absurdo de esperar o empate e passar para o conceito certo, que é todo o meu dinheiro tem que estar investido em bons investimentos. Se o investimento é ruim, eu tiro daquele local e coloco no local bom. Porque se você se o teu capital passou de 40 para 20 porque você está investindo mal, você agora pode passar a investir bem e o teu capital voltar a subir, ou continuar cometendo os mesmos erros que levou o teu capital de 40 para 20 e ele ir para 10. É o que teria acontecido aqui com quem, na época, fala, bom, essa empresa agora está com dados ruins, então eu vou sair e vou passar para uma empresa boa, porque essa empresa já foi muito boa. E pode voltar a ser boa. Se ela voltar a ser boa, eu posso voltar para ela. No momento, ela é ruim. Então, eu saí. Não, eu só saio quando empatar. Aí, os 24 mil viraram 12 mil. E agora, para empatar, ficou muito mais difícil. Então, são conceitos completamente absurdos, conceito de manada. A maioria perde na bolsa. Então, se você quer vencer na bolsa, você tem que mudar a sua forma de pensar. E não pode pensar igual a manada, porque a maioria perde na bolsa. Se você ficar fazendo na bolsa a mesma coisa que a maioria faz, e tiver os mesmos conceitos absurdos, o mesmo lugar comum, você vai ser só mais um a perder. Por que você acha que você vai fazer a mesma coisa que a maioria faz e vai ter um resultado diferente? Por mágica? Porque você é o escolhido? Então, esse conceito absurdo do empate leva a muito prejuízo. As pessoas que são ricas é porque elas saíram do investimento ruim, elas não insistem no investimento ruim, elas sabem perder. Eu fiz esse investimento, eu achei que era bom e não era, ou era bom e ficou ruim. Elas pegam e saem na mesma hora, sem dó, sem se preocupar se é no lucro ou no prejuízo, sem se preocupar com nada disso. E coloca o dinheiro no investimento bom. O rico não é aquele que acerta sempre. O rico é aquele que, quando erra, percebe o seu erro e pula fora. Não fica chorando, rezando, esperando o empate para sair, colocando a culpa nos outros, dizendo que foi prejudicado. Não, ele pula fora. Então, se você quer sobreviver na bolsa, se você quer enriquecer nos investimentos, está na hora de abandonar esse conceito absurdo do empate e passar para o conceito certo, que é o conceito que eu coloquei aqui, dos bons investimentos, ficar o máximo de tempo nos bons investimentos. Quanto mais tempo o seu capital ficar em bons investimentos, mais rico você vai ficar. Quanto mais tempo o seu capital ficar em investimento ruim, porque você está atrás desse conceito absurdo de empate e esperando empatar para sair, mais tempo o seu capital vai ficar em investimento ruim, sendo mal remunerado, e menos rico você vai ficar. Então, esse é o que eu queria passar nesse vídeo. Espero que vocês abandonem esse conceito absurdo do empate. É isso aí, um abraço pessoal, um abraço da Baixa.com, passem lá na Baixa.com para colocar suas dúvidas e até o próximo vídeo.